E aí pessoal, se você assim como eu é fã do Raul Seixas, deve saber que ele tem uma música chamada Por Quem os Sinos Dobram, que não por acaso é também o nome do álbum onde está essa música, e não por acaso é também o nome de um livro do Ernest Hemingway. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Sim, eu sei que foi ao contrário, mas deixa eu me iludir um pouco. Ambientado num contexto onde ainda fazia sentido chamar alguém de fascista ou comunista, o livro nos transporta para os frontes de batalhas e trincheiras da Guerra Civil Espanhola. Porém, fala muito mais de pessoas e muito menos de guerra. Robert Jordan, o personagem principal, precisa explodir uma ponte. Com esse objetivo aparentemente sucinto, ele é mandado para perto de Segóvia, num vilarejo da Espanha, no meio de uma floresta, para lá das linhas dos fascistas. Nessa região ele entra em contato com um bando de guerrilheiros. O primeiro desse bando que ele conhece, conhecido por Velho, é Anselmo, um senhor que queria se ver livre da guerra, porém com o movimento acabou aderindo ao grupo que estava naquele perímetro. O Velho vai com ele até um ponto em uma montanha onde ele possa localizar a serraria, onde estão os guardas sentinelas protegendo a ponte, para assim ter uma noção de onde colocar os explosivos. Segundo as ordens do Kamaradovski, General Gols, seu superior, ele deve explodir a ponte assim que começarem os ataques dos fascistas. Nem antes, nem depois. Gols é russo e Robert Jordan entra nessa missão sob a batuta dos comunistas. A ditadura de Franco está liquidando a república e cabe aos comunistas e aos anarquistas impedirem que as terras sejam tomadas. E aqui um aviso, isso não é uma aula de história, eu só tô contando a história que está no livro. Não vou aprofundar muito a parte histórica. Se quiserem, até comente aqui que eu faço um vídeo sobre isso. Depois de subir montes, declives, serras e atravessar riachos, e isso é bastante interessante, pois o cenário bucólico se confunde com as trincheiras, Anselmo pergunta como chamam Robert Jordan. Roberto. Sim, eu adoro essa piadinha. Com essa informação, Anselmo abandona um amigo por alguns instantes, prometendo voltar. Robert Jordan se perde em memórias e devaneios de como chegou até ali. Tudo o que sabemos sobre o personagem vem durante esses devaneios, pois o narrador da história é onisciente e acompanha apenas o aqui e agora deles. Quando Anselmo volta, traz consigo um rapaz taciturno, de cara amarrada de uma vontade, que pede alguma indicação de quem ele seja, pois não sabe ler. Seu nome, Pablo, e é ele quem manda naquele perímetro. Juntos vão até uma clareira pegar alguns cavalos para chegar até o acampamento deles, que é incrustado numa rocha. Incrustado. Lá, Robert Jordan conhece os personagens que o vão acompanhar durante todo o livro. Dentre todos os personagens guerrilheiros, Pablo é o único que não concorda com a explosão da ponte. Pilar, sua mulher, é uma figura provocativa e sarcástica. Maria, uma garota com a cabeça raspada, que entrou para o bando depois da explosão de um trem. Os demais personagens, incluindo o cigano Rafael, querem mais informações sobre Robert. Como todo bom livro faz, deixa subentendido que talvez Pablo seja algum fascista infiltrado, pois todos ali dizem para Robert matá-lo, mas ele recusa. Cai a noite, Pablo vai cuidar de uns cavalos, enquanto Robert fica conversando com Pilar e Maria. Pilar comenta de um guerrilheiro chamado El Sordo. Que? El Sordo. É que é? El Sordo. El Sordo! Que deveria tê-los visitado, mas que eles vão ver no outro dia. Robert vai se deitar junto com Maria, pois assim que bateram os olhos um no outro, se apaixonaram. Sim, o flerte mais rápido que eu já vi. Amanhecem com aviões sobrevoando a clareira da floresta e ficam com medo que sejam aviões do lado fascista. Vocês nunca viram tantos aviões assim? Nunca, respondeu Pablo. Nem em Segóvia eles são tão numerosos? Nunca houve tantos. E é normal vermos 3, algumas vezes 6 caças, ou 3 junkers, aqueles enormes com 3 motores, e os caça acompanhando. Nunca vimos tantos assim. Isso é mal, pensou Robert. Isso é muito mal. Falando em nunca ver ou nunca ouvir tanto sobre alguma coisa, os locais onde eles vão para saber dos boatos são La Granja ou Segóvia. Robert Jordan designa Anselmo e Fernando para ficarem tomando conta da ponte, anotando a quantidade de soldados passando e cuidando da guarita dos sentinelas. Enquanto batem muito papo e conversam sobre amores passados, e sim, o que os personagens mais fazem nesse livro é conversar, decidem que é hora de visitar
visitar o tal do El Sordo, que tem várias armas e um grupo de homens comandados por ele. Vão a cavalo, depois que os aviões param de sobrevoar a clareira. No caminho até lá, Pilar conta sobre um tal de ayuntamento que fizeram na sua cidade antes do começo do movimento da guerra. Pablo encurralou os civiles dentro de um acampamento e os matou com tiros de metralhadora. Na sequência, com a ajuda da população, libera um a um os fascistas que havia prendido dentro da igreja para receberem uma última bênção do padre, para serem linchados na praça e se atirarem do penhasco onde estavam. Chegam ao topo da montanha, onde está El Sordo, e lá o guarda Joaquim saúda Pilar e pergunta pelo dinamitador, no caso Robert Jordan. Eles entram e, enquanto aguardam que chegue o chefe do grupo, fazem uma sala onde o Joaquim conta de suas experiências como toureiro. E aqui outro detalhe interessante, boa parte desse livro é feita de conversas sobre memórias, o que me fez lembrar do filme Discreto Charme da Burguesia, que apesar de ser francês é dirigido por um espanhol, no caso Luis Buñuel. Será que é uma coisa normal na Espanha isso? El Sordo pergunta quando será o ataque. Depois de amanhã, respondem. Pergunta também pela saúde de Robert Jordan, pois o último dinamitador que tiveram, Kashkan, foi morto por ter estado muito mal, e o tiro foi dado por Robert Jordan. El Sordo e os demais guerrilheiros tentam esboçar um plano para bater em retirada após a explosão da ponte. No outro dia, voltam para o acampamento, e nesse ínter, Robert Jordan começa a conversar com seus botões a respeito do seu fanatismo e dos seus ideais. Eles estavam sob a disciplina comunista enquanto a guerra durasse. Aqui na Espanha, os comunistas ofereceram a melhor disciplina, a mais lúcida, para o prosseguimento da guerra. Eles aceitaram essa disciplina durante a guerra porque, na conduta da guerra, eles eram o único partido cujo programa e cuja disciplina poderia respeitar. Então, qual era a sua política? Não tenho nenhuma nesse momento, disse para si mesmo. Mas não conte com isso para ninguém, pensou. Nunca admita. E o que você fará depois da guerra? Vou ganhar a vida ensinando espanhol como antes e vou escrever um livro também. Aposto. Disse em pensamento. Aposto que será fácil. Fico pensando se os colegas da faculdade vão gostar de Maria e Missoula Montana, isto é, se eu conseguir meu trabalho de volta em Missoula. Suponho que já me rotularam para sempre de vermelho e estou na lista negra. Pensa sobre seu fanatismo e sobre o lugar que Maria ocupa nele. Por fim, chegam ao acampamento e encontram ele com neve. Após constatar a mudança no tempo, Robert lembra-se do velho e do cigano que estão na ponte, mas é advertido que eles vão voltar por causa do mau tempo. Nesse meio tempo, Pablo relembra como chegou ao movimento. Era de esquerda, torcia pela República e fornecia cavalos para a Arena de Touros, onde conheceu Pilar, que então namorava um toureiro chamado Finito de Palência. O cigano chega da neve e Robert se propõe a ir render o velho Anselmo. Agora é Anselmo que está perdido em pensamentos no meio da neve. Por que matar? Por que pecar? Não queria estar envolvido nisso. São apenas as ordens que nos separam. Aqueles homens não são fascistas. Eu os chamo assim, mas eles não são. São homens pobres iguais a nós. Jamais deveriam estar lutando contra nós e não gosto de pensar no ato de matar. Chega o personagem principal para render Anselmo e os dois voltam para a caverna. Lá, Pablo comenta que agora concorda com a explosão da ponte, porém Robert decide se cuidar para não entrar nas discussões do homem. Se perde em pensamento, lembrando-se do Hotel Gaylord em Madrid, que fora tomado pelos russos, e onde se aprendia muito sobre a malandragem e as mesquinharias da guerrilha, conversando com outros soldados que passavam por lá. No meio desses devaneios, Robert fala que é professor de espanhol numa universidade e que tem receio de não ser aceito novamente lá depois de ter ajudado os russos, ou partisan, como queira. Lembra-se do avô, do qual se orgulhava, e do pai, do qual não se orgulhava tanto, que haviam sido soldados na guerra também. E então ele faz uma observação que a geração de soldados que vem após a outra geralmente é uma geração mais fraca. O pai se matara com um tiro por estar muito ferido e, de certa forma, Robert Jordan teme seguir o mesmo destino. A neve passa. No outro dia, chega um cavaleiro de uma ordem chamada Sagrado Coração e faz um ataque inesperado. Robert consegue matá-lo com um tiro e Pablo cavalga para bem longe dali para despistar a tropa que ande com ele. Na sequência, eles discutem aviões bombardeando a região onde está El Sordo. As tropas inimigas encurralaram o guerrilheiro e ele está combatendo numa montanha cheia de neve com os poucos homens que lhe restam. Então os aviões fascistas fazem um ataque contra eles próprios
e acabam matando El Sordo e seus homens. Enquanto Robert fica perscrutando a ponte e o perímetro ao seu redor, avista o Tenente Berrendo, carregando os corpos que ficaram do confronto com El Sordo. O Tenente Berrendo, que por sinal tem um papel crucial na história. É noite e Robert Jordan é acordado no meio da madrugada por Pilar. Ele revista as mochilas onde estariam os explosivos, acha um rasgão numa delas e descobre que Pablo fugiu com os detonadores. Ainda assim, fugiu com coisas sem importância, e com as granadas que eles possuem ainda consegue explodir a ponte. Sim, como você percebe, esse é daqueles livros que enrolam bastante até chegar no que antes eu achava que era só um detalhe na história ou um ponto de partida. Admiro mais os escritores pela capacidade de enrolar sem parecer que estão enrolando do que pelas ideias propriamente ditas. Afinal, ideia boa todo mundo tem. Nesse ínterim, Andres, amando de Robert Jordan, atravessa as linhas fascistas para entregar um relatório para o General Goals, pedindo para que encerrem o ataque. Robert Jordan havia achado muito suspeito o movimento dos aviões no dia anterior. Porém, até chegar ao seu objetivo, Andres passa por um sem número de situações. Nessa historinha lá esquilo da Era do Gelo que está o suco de por quem os sinos dobram. Andres conversa com fascistas, republicanos, anarquistas, porém todos parecem falar a mesma língua e querer a mesma coisa: paz, liberdade, sossego. Pablo retorna para a caverna, onde todos dão graças a Deus, porém Robert continua desconfiando de sua índole. Andres e o Capitão Gomes, um oficial que encontrou no meio do caminho, param em um enorme prédio chamado Comandância e perguntam por Goals. Sem uma resposta certa, pedem para o recém-chegado general camarada Mardy alguma ajuda para eles. Porém ele, que está completamente louco, ordena a prisão de Gomes e Andres. Chega em cena um oficial russo chamado Kharkov e consegue a liberação dos dois encarregados. Porém, quando chegam aos ouvidos de Goals, o ataque já está prestes a iniciar e ele não escuta direito recado algum. No grande dia da explosão da ponte, Robert Jordan e Anselmo instalam as granadas e dispositivos detonadores nas colunas da ponte e ficam à espera de qualquer sinal mais acima da montanha. De repente, escutou um caminhão descendo a estrada e o viu por sobre o ombro, apontando na longa ladeira. Explode-a! E cravou os calcanhares, inclinando-se para trás com força contra a tensão do fio enrolado no pulso, com o ronco do caminhão aproximando-se cada vez mais pelas suas costas. Como resultado da explosão, o querido velho Anselmo morre, depois que um pedaço de aço lhe bate na cabeça. Pilar, Fernando, Pablo e Maria conseguem sair de lá com vida. Porém, o nosso herói Robert Jordan está com a perna gravemente ferida. Pede para ser deixado para trás enquanto consola sua coelhinha Maria de que tudo ficará bem e continuará com ela. Aos poucos ele começa a se acostumar com a ideia da morte, enquanto alguns soldados se aproximam a cavalo e ele imagina que seu fim está próximo. Porém, quem encontra logo são fascistas? Não, o general Berrendo. O tenente Berrendo observava a trilha cavalgando com sua face magra, séria e grave. Sua submetralhadora estava atravessada na sela, a alça em seu braço esquerdo. Robert Jordan estava estirado atrás do tronco de pinheiro, esforçando-se cuidadosa e delicadamente para manter a mão firme. Ele estava esperando o oficial chegar àquele ponto sob a luz do sol, onde as primeiras árvores da floresta uniam-se à encosta verde da campina. Ele sentia o seu coração batendo contra o chão de pinhas pontiagudas da floresta. E um detalhe, que o fim lembra bastante o começo. Estendeu-se no chão amarronzado da mata, coberto de pinhas pontiagudas, o queixo apoiado nos antebraços dobrados, enquanto, lá bem do alto, no topo dos pinheiros, o vento soprava. O que eu posso dizer do livro? Achei legal, bem escrito, embora tenha algumas coisas estranhas que eu julguei serem erros da edição. Às vezes muda o foco de um personagem para outro, porém não há nada mais que uma quebra de parágrafo que acaba deixando a gente meio perdido. Às vezes põe uma espécie de censura em palavrões dos personagens e às vezes deixa um filho da puta bem exposto. Não entendi muito bem a diagramação, mas isso é detalhe. Sobre o enredo e o estilo em si, achei uma história bem contada, que me proporcionou algumas várias reflexões, porém eu tenho que admitir que do contexto filosófico eu esperava mais. A parte aventura da história está ok, deixando a gente apreensivo e te deixando horrorizado ou na expectativa. Já os dilemas existenciais estão ali, porém parece que os personagens não perdem muito tempo com isso, ou encontram muito rápido as respostas para aquilo que perguntam, ou simplesmente acabam rápido demais com a autorreflexão. O que eu achei mais filosófico e poético mesmo foi o título, o que me fez lembrar de um outro livro que eu li, Boêmios Errantes, lançado apenas um ano depois,
E embora tenha um título bastante impactante, a história em si não é tão impactante assim. Como se esse sentimento de reflexão que promete o título meio que se diluísse ao longo das 779 páginas do livro. Está ali, mas ao mesmo tempo parece que não está. O que de certa forma também acontece na música do Raul. É uma música que diz que realmente a gente precisa entrar em contato com outras pessoas, mas a reflexão meio que parece que para por aí. Parece que não encontra apoio em outras esferas da vida, parece uma constatação que morre nela mesma. Precisamos um do outro. De qualquer forma, esse título, Por Quem os Sinos Dobram, acho forte, sonoro, impactante. Ainda que no livro sequer exista algum sino. Sim, o que eu fiz lendo esse livro foi quase o equivalente a comprar uma camiseta de uma banda de rock, sem conhecer a banda, só porque eu achei legal a estampa. Não sou o maior fã de histórias de guerra, mas depois do meu mergulho em 100 anos de solidão, achei legal ler alguma coisa que tivesse um outro olhar sobre esse tema. Um detalhe que nesse livro aqui sobre o Raul, a sua ex-mulher conta que o refrão de Por Quem os Sinos Dobram é mais uma mensagem destinada a ela do que uma interpretação da história. Se o Raul leu o livro, viu o filme, ou só achou o título bonito também, nunca vou saber. Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Well, Raul, I think you did not understand anything about my book. Como que não, meu nego? Contato, paz, liberdade. Ok, but El Sordo, Hopper Jordan, Pilar, Maria. Que tal o X da questão? Você tem que saber se comunicar com as massas. Você tem que ser simples. Pergunte a Paulo Coelho, eu que lhe ensinei. What? Hijo de puta! Hijo de puta! Tu madre! Tu madre! Tu madre! Tu madre! Tu madre! Hijo de puta! Hijo de puta!